Olá, rede de PM, como vocês estão? Eu sou o Ed, eu sou ICB Chair 2018.2 do TNA. E aí eu vou fazer esse vídeo rapidinho aqui para ensinar vocês como que faz a auditoria de PM. Então, as pautas são por que auditar, a timeline da auditoria, termo de adesão, ou e-mail de desligamento e relatório de coerência. Então, por que auditar? Tem 3 motivos externos e 2 motivos internos. Os 3 motivos externos são regularizar membros, respaldo legal e a segurança, tanto da entidade quanto do membro de vocês. Então, quando vocês estão fazendo a auditoria, você está garantindo de que o seu membro ele está trabalhando como voluntário e não como um escravo, e aí você está protegendo a entidade de vocês de eventuais processos. Você está dando também uma segurança para o membro de vocês que, se ele precisar comprovar algum tipo de hora de trabalho voluntário, ele tem o termo de voluntariado, então tem inclusive algo jurídico que vai comprovar de que ele teve essas horas trabalhadas. Então você está dando respaldo legal para funcionar a IESEC, enfim, são esses os motivos externos. E os motivos internos é o relatório de membresia, porque a auditoria de PM entra como auditoria de qualidade, e a questão das multas, porque o dinheiro que vocês poderiam estar investindo na membresia de vocês estariam gastando pagando multas por estar com os documentos errados. Então, se vocês quiserem saber mais disso, tem um vídeo só de por que auditar, isso aqui é só uma pincelada, falando mais focado em PM. Em relação à timeline, aqui os que estão marcados em verdinho são responsabilidades das entidades, ou seja, do seu CL, e os que estão em azulzinho são responsabilidade do TNA. Então, até o dia 11 de cada mês, vocês entregam os termos, tanto de voluntariado quanto de desligamento. E aí aqui é sempre de forma retroativa, então, por exemplo, em setembro de 2018, no dia 11, vocês vão entregar os termos referentes ao mês de agosto de 2018. Então, todo membro que entrou ou saiu entre 1º e 31 de agosto devem ter os termos entregues até o dia 11. E aí, a partir do dia 12, o TNA começa a auditar esses termos, e aí a nossa DDL é até o dia 20. Então, a gente vai ficar do dia 12 ao dia 20 auditando, vendo o que está correto, o que não está. E aí, assim que sair o resultado da auditoria, vocês conferem e veem se vocês estão de acordo com o que a gente auditou ou não, se vocês querem contestar alguma coisa que a gente falou, ou se vocês querem corrigir alguma coisa, vocês têm aí até o dia 25 para fazer essas contestações e fazer essas correções e poder mandar para a gente. E a partir do dia 26 a gente audita essas contestações. Então, a partir do dia 26 até o último dia do mês, a gente vai estar auditando tudo aquilo que vocês contestaram e disseram tanto que a gente poderia ter auditado de outra maneira, quanto que vocês corrigiram, porque no primeiro momento estava incorreto. Em relação ao termo de adesão, então, a primeira coisa é que tem a qualificação das partes, e aí pegando um trechinho aqui das súmulas, que fala que tem que ter o nome completo, CPF, RG com órgão emissor, endereço completo. E aí, endereço completo aqui é rua, número, cidade, estado e o CEP. Então, se vocês só seguirem o termo de voluntariado, o modelo que tem no drive do TNA, é só preencher as lacunas, porque já está tudo lá bonitinho. E aí, no caso da ESEC, precisa dar o CNPJ, endereço completo, né, da entidade de vocês, e também as informações do representante legal, que no caso é o LCP. Se o termo de voluntariado for feito à mão e não pelo ClickSign, vocês precisam de fazer as rúbricas em todas as páginas, que não seja a página de assinatura. E aí, na parte de assinatura, vocês têm que ficar atentos, porque as testemunhas precisam estar qualificadas com o nome completo, CPF, RG e órgão emissor. Não precisa ficar qualificando as partes, colocando ali, por exemplo, embaixo do voluntário o RG e o CPF dele, ou o nome dele, não precisa, porque ele já foi qualificado lá em cima. E aí, para quem não está acostumado com o termo, qualificar, né, em termos jurídicos, é tornar único. Então, quando você está qualificando a pessoa, você está garantindo que foi aquela pessoa que assinou e não uma outra pessoa de mesmo nome. E aí, no local e data de assinatura, isso é muito importante. A gente sempre olha na auditoria de vocês, porque o termo de adesão precisa ser feito no mesmo mês em que o membro entrou na ESEC. Então, se o membro entrou em agosto, dia 15 de agosto, tem que ser feito o termo mais próximo possível do dia 15 de agosto, de preferência assim que ele entrou na organização, ele já assina o termo no próprio dia 15, mas caso isso não ocorra, é até o último dia do mês que eles precisam assinar esse termo. E em relação ao desligamento, também tem a qualificação das partes, é bem parecido, a mesma forma, são as mesmas exigências, e de novo, tem no modelo nacional. Questão das rúbricas, caso não seja pelo ClickSign.
Em relação à assinatura, é a mesma coisa. A data tem que ser mais próxima possível, as informações das testemunhas, as informações das partes, as qualificações, né, das testemunhas e das partes, seguem o mesmo esquema do termo de voluntariado. A grande diferença aqui é que tem um e-mail de desligamento que pode ser feito caso o membro se recuse a assinar o termo de desligamento. E aí esse e-mail precisa ter obrigatoriamente em cópia o LCP e pelo menos mais uma testemunha quando se você como membro ou VP de PM enviar esse e-mail, e aí a gente confere se esse e-mail é o mesmo que está declarado no CRM, a gente confere se vocês mandam um termo de voluntariado em anexo, a gente confere se você oferece para ele uma oportunidade de assinar o termo, mas é sempre preferível que assine o termo de desligamento ao invés de enviar o e-mail de desligamento. E por que tem que fazer o termo de desligamento? Pensando em questões de o seu membro trabalhou na ESEC durante um período e aí ele quer uma comprovação de serviço voluntário, então você tem certinho a data que ele começou e a data que terminou, seria um exemplo. Mas o principal motivo é porque o nosso termo de voluntariado ele tem uma cláusula que diz que ele dura tempo indeterminado. E aí quando a gente faz o termo de desligamento, a gente está garantindo que esse tempo acabou. Em relação ao relatório de coerência, né? O que ele é basicamente uma planilha que a gente usa para conferir se vocês estão declarando na planilha tudo que vocês declaram no CRM. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer garantir de que está sendo auditado todo e qualquer membro que entra ou sai da ESEC, para garantir de que está todo mundo legalizado. E aí aqui do lado esquerdo é o que é declarado na planilha, que essa planilha se atualiza automaticamente conforme vocês declaram as coisas na planilha mensal. O lado direito ali, o lado do meio, na verdade, é o pódio, então a gente vai lá e verifica o que está declarado no CRM e coloca aqui. E aí ali do lado direito vocês conseguem ver a porcentagem. Vocês precisam ficar sempre 100% para garantir de que nenhuma área da sua entidade vai ser congelada. E aí, caso vocês não estejam habituados, o Approved é quando o membro entra e o Realize é quando o membro sai. E o relatório de coerência é basicamente declarem na planilha todo membro que entrar e declarem também no CRM, e aí vai ficar corretinho. Mas você verificou, não está correto, converse com o seu coach, converse com o Chu, que ele vai ajudar vocês a como corrigir o relatório de coerência. Então é basicamente isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Sempre que vocês precisarem, aí tá meu contato, é só falar comigo. Um abraço.